Olá, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Bruno. Estamos na nossa escola de líderes, no módulo discipulado. É um módulo muito importante porque a gente entende, baseado nos próprios métodos de Jesus Cristo, que todo o processo para você se tornar um cristão verdadeiro, ele implica em 3 fases nesse processo. Ser chamado a ser um discípulo, ser preparado como discípulo e ser enviado para discipular outras pessoas. Então, o cristianismo ele se consiste de uma forma um pouco mais orgânica do que nós estamos acostumados ultimamente nas igrejas, onde a gente tem vivido simplesmente, vai para o culto e assiste lá o que o pastor está pregando, e normalmente, talvez até se enturme em alguns ministérios, mas na verdade nós fomos chamados, querido, para ser representantes de Cristo aqui na terra. Nós somos chamados para ganhar almas e cuidar dessas almas. E esse curso aqui, esse módulo aqui tem essa intenção de te ensinar a ser um discípulo e no final um discipulador. E isso vai gerar coisas muito importantes na sua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que não gera frutos, ele é arrancado, jogado fora. Então é muito necessário a gente aprender a desenvolver as ferramentas necessárias para que a gente possa gerar, ser um discípulo fiel do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. E, queridos, nada é por acaso, nada surge do nada, Então, um médico, eu não posso chegar simplesmente e dizer que eu sou médico se eu nunca fiz uma faculdade de medicina, se eu não sei para que serve as partes do corpo humano, se eu não sei para que serve os remédios, se eu não sei para que serve todo aqueles aparelhos de medicina. Eu não posso dizer que eu sou um programador se eu não sei linguagem de programação, se eu não sei fazer um programa no computador. Então, no cristianismo é muito parecido. Por isso que Jesus chamou, Jesus discipulou e Jesus enviou. Então é muito importante você entender todo esse processo aqui na escola de líderes, que esse processo pode mudar radicalmente o seu cristianismo. Pode ensinar você a ser um cristão verdadeiro e gerar outros cristãos verdadeiros. Esse é o propósito real dessa escola. Então, é uma escola simples, mas é uma escola que estamos fazendo com muito carinho, muita informação, trazendo muita coisa boa para você compreender. E o primeiro passo dessa escola de líderes, aliás, antes de você começar esse primeiro passo, lembrando que nós estamos no módulo aula. Esse módulo aula não pode ter coisas paralelas, assistir televisão, ouvir música, fazer outras coisas paralelas. Você não vai conseguir entender. Esse curso, você não vai conseguir ver uma vez o vídeo e gravar tudo. Você vai ter que ouvir várias vezes, assimilando. Tem apostila, tem tudo. Então você precisa estar muito ligado, muito próximo de entender tudo aquilo que está sendo dito aqui. Nem que você tenha que ouvir várias vezes até tudo isso entrar no seu coração, até você compreender exatamente aquilo que o Senhor tem para você e ao ponto de você poder reproduzir o que você está aprendendo. Então você só vai conseguir reproduzir o que você está aprendendo quando você se expor várias e várias vezes ao mesmo conteúdo. E lembrando que se o cristianismo é a coisa mais importante da sua vida, você está diante de algo muito importante, que é a palavra de Deus e é o discipulado. Tá bom, querido? Então a primeira aula fala sobre posicionamento. O posicionamento ele é fundamental, querido, porque entre a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa, existe um processo. Você enxerga isso nas Escrituras o tempo todo. E muitas das vezes, o povo de Deus falhou nesse processo. Não soube sair do ponto de partida da promessa que foi dita e ao ponto de chegada, que é o processo do cumprimento. E isso é muito visível, por exemplo, quando o povo de Israel estava no Egito, e Deus falou que ia tirar aquele povo e levar à terra prometida. Mas no meio do caminho eles não tiveram um posicionamento correto. E milhões morreram no deserto antes de alcançar aquela terra prometida. A gente vai estar falando isso ao decorrer do curso, não vou entrar em muitos detalhes, mas naquele momento Moisés enviou 12 espias para espiar a terra, e os 12 voltaram, 10 falaram que realmente era a terra, era o cumprimento, eles enxergaram que aquilo ali era a promessa, mas eles pararam diante dos gigantes. E mais 2, chamados Josué e Caleb, eles falaram que não, que aquilo ali não era empecilho, porque se Deus era conosco, quem seria contra nós? E eles iriam entrar na terra prometida. Mas a falta de posicionamento dos 10 fez com que o povo de Israel andasse 40 anos no deserto e não alcançasse a terra prometida. Porém, Josué e Caleb entraram. Por quê? Porque o posicionamento deles diante da promessa não mudou até o seu cumprimento.
E isso é muito importante você entender o que nós vamos lidar agora, principalmente nessa primeira aula, que é posicionamento. Ser cristão, queridos, é algo muito forte. Você vai entender melhor a partir de agora. Primeira coisa que a gente precisa entender dentro de um posicionamento é que tudo que acontece no seu bairro, acontece na sua rua, acontece no seu país, que não está correto, a culpa é nossa. A culpa sempre é do cristão, a culpa sempre é da igreja. Por que, pastor, que a culpa é da igreja? Porque o diabo ele só consegue alcançar aonde o crente permite. Nós, como cristãos, não temos autoridade sobre o reino das trevas. Nós somos luz no meio das trevas, nós somos o sal dessa terra, nós somos aqueles que vai transformar esse mundo. Se você é um cristão, entende que a Bíblia está correta e que Jesus Cristo morreu por nós, nos dando a vida eterna, o Espírito Santo dentro de nós, e nós iremos morar uma eternidade com Ele no céu, e nós somos a única porta, que é a igreja, de levar as pessoas que estão no inferno para junto de nós, nas moradas celestiais. Logo, tudo que de ruim que está acontecendo, a culpa é nossa, porque nós não nos posicionamos. A igreja não se posicionou. E você vai aprender muito isso ao decorrer das aulas. Pessoas que se posicionaram, homens como Evan Roberts, que durante um período conseguiu ganhar uma nação inteira. Um homem só. Então nós precisamos entender, e tem vários deles, que nós vamos citar ao longo dessa jornada que nós vamos estar cumprindo aqui juntos. Então é muito importante você entender que é necessário você assimilar, se permitir ser transformado para conseguir gerar dentro de você um cristão, um discípulo verdadeiro e depois um discipulador verdadeiro. E a primeira regra é ser um crente indignado, porque se o mundo à sua volta está ruim, se a tua vida é murmurar da cidade onde você está, se a tua vida é murmurar da sua vida, se a tua vida é murmurar do que está em sua volta, está na hora de você mudar essa murmuração e gerar em você uma indignação. Se a coisa está ruim, você é o agente principal que pode mudar isso tudo. Se você se posicionar, se você entender que o cristianismo que você está vivendo é um cristianismo incorreto, se você entender que você pode dar muito mais no reino de Deus, quando você se posiciona e você se torna um instrumento de Deus, isso vai mudar tudo em sua volta, vai mudar tudo dentro de você, fora de você. Então é muito importante haver essa compreensão de que essa indignação de que você é aquele que pode mudar o mundo através do Espírito Santo, da palavra de Deus. Claro, você não é um revolucionário, você é alguém que está trazendo o reino, você é um embaixador dos céus. E hoje a igreja tem falhado muito nisso, porque a igreja se tornou uma igreja acomodada. A igreja se tornou uma igreja muito acomodada, uma igreja que não entendeu ainda o propósito dela aqui na terra. Então é necessário você compreender através disso. Queridos, nós somos uma igreja, nós servimos a um Deus de provisão. A Bíblia diz que o nosso Deus é dono do ouro, da prata, é dono de tudo. Quando eu falo provisão, até citei ouro e prata, mas não necessariamente eu estou falando disso. Eu estou falando de prover tudo na sua vida. Cura, poder, unção, graça, renovo, alegria, paz, bonança. Deus, Ele é um Deus que tem tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. E nós vivemos como se não fizéssemos parte de um Deus tão poderoso. E para você alcançar a provisão de Deus, existem também outros processos que você também tem que alcançar. Pastor, mas você está dizendo que Deus é um Deus de provisão, mas eu não tenho nada. Mas você está vivendo o processo correto? Você aprendeu com o apóstolo Paulo, lá em Filipenses? Tudo posso naquele que me fortalece. Antes de ter provisão, você tem que viver isso. E o contexto de Paulo nesse momento é que ele fala que ele aprendeu a ter fome, aprendeu a ter fartura, aprendeu a ter frio, aprendeu a ter calor, porque tudo ele pode naquele que fortalece ele. Ele tem a confiança total que o Senhor dirige a vida dele, cuida dele em todos os momentos. Isso é provisão. A gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender que um cristão verdadeiro não tem medo. Ele confia no Senhor. O medo, a Bíblia diz que nós não nos foi dado um espírito de medo, nem de covardia, mas de coragem. Um cristão não pode ter dúvida. Um cristão não pode não ter certeza se a palavra de Deus é a vida dele, é o alicerce do reino espiritual ou não.
Um cristão não pode ter ansiedade, o cristão confia no Senhor. O cristão busca primeiro o reino espiritual, porque sabe que Ele é um Deus de provisão e vai trazer todo o restante. Se você está vivendo ansiedade, você não está vivendo o cristianismo verdadeiro. Um cristão, gente, quando a gente fala de cristianismo verdadeiro, a gente vive coisas tão absurdas, tão sobrenaturais, ao ponto de não ter nem doenças. As doenças, a palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quando você vê como T.L. Osborne, William Branham, homens que creram nisso, eles começaram a levar esse dom de cura ao mundo, e o mundo recebeu esse dom de cura. E por que a gente está vivendo tão pouco isso dentro da igreja? Porque a gente não está indignado com o nosso cristianismo. A gente precisa estar completamente indignado com o nosso cristianismo. A gente precisa crer, inclusive, que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que somos nós. O cristão não tem cadeias que prendem ele. O cristão não está preso ao passado dele. O cristão não está preso às circunstâncias dele. O cristão, ele se posiciona única e exclusivamente de acordo com a palavra. Ele é aquilo que ele crê que a palavra diz que ele é. Não adianta a palavra dizer, ele não crê, também não adianta. Eu sou aquilo que eu creio que a palavra diz que eu sou. Eu preciso crer nessa palavra. Eu preciso viver essa transformação, sair desse ponto onde eu estou passivo diante do Evangelho e me tornar ativo diante do reino. E para isso eu preciso me posicionar. Eu preciso entender, eu preciso viver tudo isso. É muito importante que o nosso posicionamento pode mudar a nossa história com Deus. O nosso posicionamento pode nos levar ao cumprimento das promessas, a uma vida perfeita com Deus aqui na terra. Uma vida perfeita é ter carros, ter luxo. Não, irmão. Uma vida perfeita é ter Deus dentro de você, onde Ele vai gerar todas as substâncias necessárias para você ter uma vida plena com o Senhor. E isso você só vai aprender se posicionando. E muitas das vezes as promessas de Deus não alcançam nossas vidas, porque o nosso posicionamento não está correto. Então vamos mudar esse posicionamento urgentemente. Se posicione. Vamos continuar aqui essa aula e você vai entender todo esse processo de posicionamento e vai viver uma nova vida a partir de agora. Então, a primeira coisa, esteja indignado consigo mesmo. Esse não é o cristianismo que Deus tem para mim. Deus tem algo muito mais profundo. Deus quer algo mais real, mais sobrenatural, mais verdadeiro. Eu sirvo a um Deus todo-poderoso. A um Deus que me fez mais do que vencedor, a um Deus que jogou o diabo debaixo dos meus pés, a um Deus que me deu toda a autoridade do reino dele, nos céus e na terra. Então toma posse, muda o seu posicionamento agora, em nome de Jesus. E um dos passos mais importantes desse posicionamento é a nossa identidade, queridos. A gente precisa entender o nosso posicionamento não só em relação à igreja. De novo, eu já falei aqui, o fato de eu dizer que eu sou médico não quer dizer que eu seja médico. E o fato de eu também ser um médico não quer dizer que eu seja um bom médico. Isso também é muito importante ser compreendido. O fato de você estar numa igreja, ser membro de uma igreja, ter uma carteira de membro, ter uma carteira de ministro do Evangelho, ter uma função muito importante da igreja, não necessariamente significa que o teu posicionamento em relação à palavra de Deus, ao centro da vontade de Deus, seja correto. Você só vai saber que você está com a sua identidade real se você estiver no centro da vontade de Deus. E é muito, muito, muito importante você entender. E para você entender se você está no centro da vontade de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Então não adianta, queridos. Um erro muito impressionante que tem nas igrejas é o fato de, se as pessoas têm uma admiração por mim, eu acho que eu sou um cristão verdadeiro. Isso não necessariamente é real. Jesus foi quase apedrejado, Paulo foi apedrejado, Estevão foi apedrejado até a morte. Muitas das vezes o nosso posicionamento vai gerar até insatisfação com as pessoas. É mais importante a gente agradar a Deus do que agradar os homens. E muitas das vezes, todas as vezes nós devemos falar para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir, não aquilo que elas querem ouvir. Mas para isso também nós temos que ter as ferramentas certas. Senão nós vamos falar de forma errada, onde vai acabar afastando as pessoas. A gente tem que aprender a ter amor por elas, mas também corrigir, porque quem ama corrige. Então a gente precisa... Agora, como eu vou corrigir se eu não corrigir a mim mesmo? Deus odeia gente hipócrita. Deus odeia gente que fala que é uma coisa, mas não é. Prega aquilo que não vive. Querido, nós precisamos alinhar a nossa vida ao Senhor. Isso é extremamente importante. E para você entender isso, você tem que entender que existe dentro de você uma batalha.
onde você quer fazer a sua vontade e Deus quer que a vontade dele seja feita. E essa briga é muito intensa dentro de nós. Se você não começar, por isso que a gente tem o jejum, por isso que nós temos a renúncia. Não há cristianismo sem cruz. Não há cristianismo sem renúncia. Porque a minha vontade, meu irmão, dificilmente você vai acordar com vontade de orar, a menos que você já esteja vivendo uma vida de oração, a menos que a tua carne já esteja mortificada. Você precisa entender que há uma batalha intensa entre a nossa carnalidade e a vontade de Deus na nossa vida. E essa batalha, enquanto você estiver aqui na terra, você não vai ficar longe dessa batalha. Todos os dias você precisa vencer a sua carnalidade. Todos os dias você tem que botar a tua preguiça para correr. Todos os dias você tem que botar o seu espírito de inércia, essa vontade de não fazer nada, essa coisa de ter que levantar para fazer alguma coisa. E para Deus é sempre mais difícil do que fazer uma coisa para o mundo. Porque o mundo gera prazer carnal e o reino de Deus gera prazer espiritual. E uma coisa forte, maravilhosa, é que quando a gente entende e a gente começa a viver um evangelho verdadeiro, o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, a gente vai viver uma vida muito melhor sendo um ser espiritual que sendo um ser carnal. Eu atendo gente o dia inteiro, né? E eu sempre comento isso com as pessoas. Lembra de quando você, aquelas pessoas que já estão comigo há um tempo, e às vezes vive um momento maravilhoso de poder, de milagre, de unção. São pessoas que riam à toa, eram pessoas que eram alegres, eram pessoas que eram felizes, eram pessoas que viviam coisas extraordinárias. E hoje algumas delas se perderam e vivem uma vida mundana, alcançaram muitas coisas mundanas, mas eu vejo nelas a tristeza, e elas mesmas falam que se perderam e não tem força para voltar. E elas reconhecem que quando elas eram seres espirituais, era muito melhor. Então a nossa identidade primordial, o nosso fator primário é que nós somos seres espirituais e não carnais. Jesus foi muito claro ali para a mulher lá no poço de Jacó, onde ele fala que os verdadeiros adoradores o adorariam, lá em João capítulo 4, os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito, nunca em carne. Se você ler lá em Romanos 8, fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o espírito, querido. Mas existe dentro de nós uma briga entre o espírito e a carne. Se você não entender isso, se você achar que ser cristão basta estar numa igreja, ter um carteirinha de membro, ser um pastor, eu já canto, ser pastor, eu já louvo, eu já sou um diácono, já sou presbítero, eu sou evangelista, você pode ser até um querubim, meu irmão. Se você não se tornar um ser humano espiritual, você não vai conseguir alcançar a promessa de Deus para a sua vida. Você não vai conseguir encontrar o centro da vontade de Deus. Até que tem um salmo, que tem um louvor também muito conhecido hoje, que reproduz isso. Mas vale um dia no centro da sua vontade que uma vida inteira sem a ti. A gente precisa entender, quando você vive Deus nessa plenitude, quando o reino espiritual te toca de uma forma real e você se posiciona, quando todo o seu posicionamento ele é fincado em ouvir o Espírito Santo e não ouvir a sua vontade, meu irmão, tudo vai mudar na sua vida. Você quer ser um líder, você tem que aprender com Paulo, você tem que aprender com Jesus. Todos eles viveram ouvindo a voz do Espírito Santo. Todos eles se submeteram ao Espírito Santo. E isso é fundamental na sua vida. Isso é muito, muito, muito importante. Lembrando, outra vez, se você... E fora aquelas pessoas que reclamam da igreja, é o melhor lugar para isso, né? Onde você aprender e praticar. E tem gente que não tem, assim, o menor carinho pela igreja. Eu acho que a igreja é um clubinho. Eu só vou naquela igreja, só vou na minha igreja porque as pessoas falam comigo, porque eu me sinto aceito. Irmão, igreja não é um clubinho. Igreja é um lugar de você ser aperfeiçoado. Se a tua igreja está ruim, meu irmão, mude. Deixa o Espírito Santo te usar para ser uma bênção nesse lugar. Se permita ser um canal do Senhor ali. Se permita ser um canal do Senhor no lugar onde você está, no trabalho em que você vive, na igreja que você pertence, no colégio que você participa, caso você seja um participante de um colégio, ou na sua faculdade, ou no meio onde você está, meu irmão, você pode mudar. Olha, lembra que nós falamos, um crente indignado. Um crente ele é indignado com o reino das trevas, porque ele tem o poder de mudar aquele ambiente. Então, em vez de murmurar, usa aquilo que Deus te deu para transformar esse ambiente. E outra coisa, mas pastor, é muito difícil, essa guerra ela é muito complicada, porque eu não estou conseguindo vencer.
A minha carne está falando muito mais alto que o meu espírito. Por quê? Por causa das distrações, irmão. Hoje, eu garanto, nunca foi tão difícil servir a Deus como os dias de hoje. Eu confesso, é a época mais difícil da história. Porque hoje você tem internet, você tem televisão, você tem celular, você tem trilhões de coisas para fazer. Hoje o nível de distração é muito absurdo, é muito incrível. E se você se permitir as distrações tirar você do propósito, não adianta. Mas também, hoje nós temos todas as ferramentas para sermos os melhores cristãos do mundo. Só não somos porque a gente não quer. Hoje você tem aulas e aulas via internet, você tem um Google que você consegue descobrir um mundo aos seus pés. Antes você não tinha acesso a nada, querido. Mas aí você prefere, em vez de estar aumentando o seu conhecimento, em vez de você estar buscando a Deus em oração, em jejum, você prefere gastar horas e horas vendo séries, filmes, novela. Nada disso é ruim, irmão, mas você não pode tomar o lugar da primazia de Deus na sua vida. Entendeu? Você precisa entender que primeiro você tem que manter o seu espiritual aceso, forte, preciso, e para isso você tem que ter um tempo de oração, um tempo de busca, um tempo ouvindo a palavra, um tempo ouvindo louvores, e o diabo nessa hora ele não perde tempo em soprar alguma coisa aí no teu ouvido. Você está no meio daquela oração gostosa, sentindo a presença de Deus, aí daqui a pouco o diabo vai lá e você tem que pagar uma conta amanhã, aí você te desestabiliza completamente. Mas você tem que lembrar que o teu Deus é um Deus provisor. Você tem que aprender a confiar nele. A tua oração é para te trazer essa confiança. Daqui a pouco ele vai te fazer lembrar que o seu emocional, que vai te fazer lembrar de alguém que está gerando ódio em você, faz lembrar de coisas bobas, querido. O cristão ele não é preso em cadeias. E se isso está acontecendo, ora até que a tua oração se torne perfeita no Senhor. O que é uma oração perfeita? É uma oração que não tem interrupções, é uma oração que está sendo uma ligação direta entre você e Deus. O cristão ele não pode se permitir, na hora do culto, na hora do louvor, que eu não me conformo quando eu vejo crentes olhando para o teto, crente mexendo no celular, na hora da palavra, cara, é a hora que o pregador está sendo usado, você pode ouvir a mesma palavra. Eu já vi 200 pregações sobre Lázaro, e nessas 200 pregações, cada um trouxe um prisma diferente. Sempre tem alguma coisa que você pode aprender, sempre tem alguma coisa que você pode relembrar, sempre tem alguma coisa que você pode encaixar naquele momento. Um cristão verdadeiro, ele não se distrai, querido. Não se distrai. Não se distrai. Porque ele precisa entender que as promessas estão condicionadas à palavra, as promessas estão condicionadas à voz do Espírito Santo. Então, no momento em que você tem condições de acionar o teu espírito, você tem que estar 100% ali. Se você começar a ver um filme, vou pegar agora uma coisa carnal, você está vendo um filme, se você ficar mexendo no celular durante o filme, se você olhar para o teto durante o filme, você não vai entender o filme. E é a mesma coisa, isso no reino espiritual. Agora, quando você está assistindo um filme, quando você está assistindo a série, quando alguém está assistindo um jogo de futebol, o mundo pode cair, você está ali, vidrado. Mas quando é um culto, quando é um momento de louvor, quando é um momento de aprendizado, aí não, aí vale tudo. Aí pode olhar celular, pode responder e-mail, pode responder mensagem, pode cutucar o irmão para falar que acabou no culto aqui, vamos comer a pizza. Meu irmão, conversa à vontade com o teu irmão, depois do culto ou antes do culto, durante o culto, durante o momento que você tira para adorar o Senhor. Isso não pode ser jamais tocado, jamais pode ser modificado. É muito, muito, muito importante você entender que a sua identidade ela é trabalhada na forma, na sua postura em relação àquilo que o Senhor está falando com você. Quando Deus está falando com você, é a coisa mais importante na sua vida naquele momento? Então, parabéns. Se não é, muda isso urgentemente. Outro aspecto muito importante do posicionamento, querido, é a régua de medida da nossa espiritualidade. Se tem uma frase que eu tenho aprendido recentemente, que eu acho muito, muito forte, muito importante, que é: o maior fracasso que o homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Querido, a nossa régua de medida jamais será o mundo, jamais será algo material, jamais será algo que pertence a essa dimensão aqui, queridos. O fato de você ser rico, o fato de você ser poderoso, o fato de você ser famoso, o fato de você ter milhões de seguidores, o fato de você ter um mundo de coisas aqui nessa terra, não significa absolutamente nada no reino espiritual. O que define o cristão não são as coisas da terra, são as coisas do céu. O quanto mais você for espiritual, quanto mais você alcançar das promessas, quanto mais você ter a glória de Deus dentro de você e não do lado de fora,
é que vai determinar seu cristianismo. Jesus, ele nasceu na manjedoura. Nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, uma vila muito pobre. Ele nos deixou um grande legado de que não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder que fez dele quem ele era. Ao contrário, ele não tinha nada disso. Ele podia ter vindo, ele podia ter nascido um fariseu, ele podia ter nascido um cara que tinha um poder, um sumo sacerdote, algo assim. Um sumo sacerdote não poderia, porque não é da descendência de Davi, mas alguém com muita importância. Entendeu? Então, mas não, ele nasceu simples, ele nasceu uma manjedoura, não tinha nem onde nascer, para mostrar o quê? Que não são essas réguas que vão medir o nosso cristianismo. Não é essa régua que vai medir a centralidade de Deus na nossa vida, querido. A gente precisa lembrar que o fato de eu ter dinheiro, saúde, fama, quantas pessoas têm tudo isso e se matam? Quantas pessoas que a gente conheceu aí em Hollywood que tinha tudo e se matou? Não aguentou, não foi feliz, está vivendo em depressão. Quantos famosos estão em depressão aí? Porque isso tudo não diz nada, querido. E o cristão hoje é uma coisa impressionante quanto ele tem se amoldado pelo mundo. O molde do cristão hoje é o mundo. Não pode, querido. Jamais. O cristão ele tem que buscar os dons do Espírito, o fruto do Espírito. A vida dele é ser espiritual, nunca carnal. E são aspectos de extrema importância a gente compreender isso. Porque quando a gente tem poder, dinheiro, fama, nos dá uma sensação errada. Por que é o pior fracasso? É ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Porque o sucesso naquilo que Deus não aprova pode te dar a falsa sensação que Deus está aprovando o seu sucesso. Nosso sucesso jamais vai ser baseado nisso. Olha o que Jesus falou, não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Eu não estou dizendo que poder, fama, dinheiro, saúde é ruim, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que isso não é a régua. Isso não é o que diz quem você é. Não é a sua identidade, não é o chamado de Deus na sua vida. Você tem que se preocupar se a tua vida está alinhada à palavra de Deus. Se você é alguém que tem buscado, se você é alguém que tem ouvido o Espírito Santo. Porque também tem gente que morre de orar e não gasta um minuto para ouvir o Espírito Santo. E tem horas que a gente chega no nível, irmãos, eu sempre cito isso. Tem fase da minha vida que é tão gostoso que o Espírito Santo, que até a fila do banco, até o lugar onde eu estou, há uma comunhão com o Espírito Santo e a coisa passa tão rápido. Mas quando a gente está no lugar, preocupado com a hora, preocupado com os afazeres, a gente acaba não se divertindo e a gente esquece que o Espírito Santo é um companheiro permanente. A gente ignora Deus 24 horas do nosso dia, irmão, uma coisa vergonhosa. E o cristão deveria tê-lo como um amigo íntimo ali o tempo todo. Está dirigindo, conversa com teu amigo. Está numa fila de banco, conversa com teu amigo no pensamento. E quando você se encher desse amigo, apresenta o teu amigo para outras pessoas através de uma unção sobrenatural. A tua régua de medida é a palavra de Deus e o teu relacionamento com esse mesmo Deus. Então, querido, que isso também não venha escapar de hipótese alguma do seu entendimento. O que mede o meu cristianismo? Uma pergunta que eu tenho para você: como eu sei como você sabe que você é um cristão verdadeiro? Como eu sei se eu sou um cristão verdadeiro? Isso aqui é muito importante. Existe alguma coisa que, se Deus te pedisse agora, você não faria? Você não daria? Porque se tem, você não é um cristão verdadeiro. Nós temos que estar dispostos a entregar tudo. Ele entregou tudo. Ele largou o céu de glória, desceu a terra e morreu a minha morte para eu viver a vida dele. Então você precisa saber se ele te pedir alguma coisa hoje, você diria não para Deus. Existe alguma coisa na sua vida que você diria não para Deus? Então você não é um cristão verdadeiro. E o cristão verdadeiro tem que estar disposto a entregar tudo. Olha Abraão. Deus prometeu para ele, deu Isaac. Que felicidade. Mas chegou um momento que até a promessa de Deus pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. E naquele momento Deus falou: olha, eu quero que você sacrifique o seu filho. E Abraão mostrou a sua fidelidade. Abraão mostrou que Deus realmente era o centro da vida dele. E Abraão primeiro sacrificou Isaac no coração. Quando ele foi sacrificar na vida real, Deus falou que não precisava. Porque quando a gente sacrifica no nosso coração, já está sacrificado na nossa vida real. Quando a gente alcança no reino espiritual, já tem no reino físico. Quando você entende que a cura não é para chegar, a cura já é sua. Você não vai ter poder sobre o reino das trevas, você já tem poder sobre o reino das trevas. Você não será, você já é. Isso tudo muda.
Isso tudo muda. Mas enquanto a sua vida estiver pautada no dinheiro, na fama, nas coisas que as pessoas vão admirar pelo que você tem do lado de fora, você nunca, jamais será cristão verdadeiro. Há uma necessidade de mudar esse posicionamento. O seu posicionamento é primeiro ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Depois, se tiver as outras coisas, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus do mesmo jeito. Isso é muito importante você entender. Outro aspecto muito importante do nosso posicionamento é estar preparado para receber aquilo que Deus tem para nós. Queridos, você tem pedido um mundo de coisa, mas você está preparado para receber? Você está preparado para a fidelidade da sua vida com Deus? Porque a gente é muito engraçado. A gente quer que Deus faça parte dele, mas nós não precisamos fazer a nossa. E isso não tem sentido, querido, é uma aliança. A Bíblia diz que nós vivemos uma aliança com Deus. Uma aliança, ela tem duas vias. Deus faz a parte dele e a gente faz a parte nossa. E muitas das vezes Deus quer fazer coisas incríveis na nossa vida e não consegue porque a gente não está preparado para receber aquilo. Você tem se preparado? Você tem preparado se preparado para aquilo que você gostaria que Deus fizesse? Ah, você quer ter um ministério da igreja. Você está se preparando para isso? Você estuda para isso? Você tem buscado conhecimento em cima disso? Você tem orado em relação a isso? Você tem pedido para Deus te ungir? Porque não adianta você ter a técnica, irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Se eu for numa igreja, uma pessoa canta extremamente afinado, mas não tem unção nenhuma, e logo depois alguém que não é tão afinado canta, mas que você vê a glória de Deus através dela, quem é espiritual sente isso. Eu prefiro a segunda pessoa. Então você está levando o quê? Você quer o ministério para você ou você quer o ministério para o Senhor? Você quer estar preparado para receber o que o Senhor tem, para glorificar o nome de Deus ou para glorificar o seu nome? O fato de você trabalhar na igreja, trabalhar em algo para o reino de Deus, não diz necessariamente que você está no centro da vontade. O próprio Jesus disse isso. Nos últimos dias, muitos dirão: Senhor, eu fiz milagre no seu nome, expulsei demônio. Apartai-vos de mim, querido, que eu não vos conheço. Querido, isso é muito importante entender. O fato de você estar trabalhando no reino de Deus ou na igreja não significa que você é um obreiro aprovado. É muito forte você entender isso. Um obreiro aprovado, um homem de Deus aprovado, um filho de Deus é aquele que o Espírito Santo de Deus testifica no coração dele. O Espírito Santo de Deus habita no coração dele. E aquele que habita, que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, ele é obediente à voz do Espírito. Ele não passa por cima da voz do Espírito. Porque tem gente que ignora, tem gente que mete a cara mesmo e faz o que gosta, ainda tem coragem de dizer: Deus sabe que eu sou assim. Meu irmão, isso não é de Deus, não. Você nunca vai alcançar a plenitude do Espírito, porque você quer ser você mesmo. Um cristão verdadeiro, ele é morto para si mesmo. Ele morre junto com Cristo naquela cruz e nasce novamente através da água e do Espírito, como Jesus explicou para Nicodemos no capítulo 3 de João. O verdadeiro cristão, ele é movido pelo vento do Espírito. O vento vem, vai, ninguém sabe nem onde vem, nem para onde vai. Assim é o cristão. Ele é guiado pela presença do Espírito Santo. Mas você está cheio de vontade. Eu só quero se for assim. Não. Se não for assim, eu não quero. Como assim, irmão? Tua vontade para Deus não pode servir para nada. O que serve para a nossa vida é a vontade de Deus para nós. Para que você quer ter os seus sonhos, se seus sonhos não são aliados com Deus? Pastor, então quer dizer que eu tenho que abrir mão dos meus sonhos? Sim. Mas por que eu não posso sonhar? Porque os nossos sonhos, sem Deus, não valem nada. É uma oportunidade de você se perder. Agora, o nosso sonho com Deus, ele é 1 trilhão de vezes melhor do que o nosso sonho sem Deus. Porque Deus, ele conhece muito mais além. Deus conhece todas as coisas. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe exatamente o que é bom para nós. Pensa que não, a gente não tem maturidade. Eu, quando era criança, uma vez eu estava na beira da praia e eu falei assim: bem que o mar podia virar um refrigerante. Aquela água ali, vou mergulhar ali, ser só refrigerante. Eu bebi aquela água todinha. A gente não tem maturidade. Se eu pedisse isso, pronto, tinha acabado a vida do planeta. Está entendendo o que eu estou falando? Tudo bem, eu peguei um fato como de criança, mas você também enxerga isso num filme chamado Todo Poderoso, onde Jim Carrey
toma o lugar de Deus, e todos os desejos de Jim Carrey foram uma tragédia, porque os desejos foram baseados no que ele pensa, mas Deus sabe que se o que eu penso, ele atinge só a mim ou se atinge as pessoas à minha volta também. E quando você está no centro da vontade, o teu sonho vai ser bom para você e bom para as pessoas que estão do seu lado. Que é muito importante ter isso na cabeça, que você quer, Senhor, eu quero um avivamento aqui na minha igreja. Você está preparado para o avivamento? Porque junto com o avivamento vem perseguição, junto com o avivamento vem guerra, junto com o avivamento vem tudo isso. Você tem que estar preparado para isso. Eu quero avivamento, mas eu estou preparado para receber? Eu estou preparado para renunciar? Eu estou preparado para viver uma vida espiritual? Eu estou preparado para viver de acordo com o que o Senhor tem? Será? Então se prepara. Você quer trabalhar com criança? Começa a estudar, começa a ver vídeos que tem a ver com criança. Você quer trabalhar com jovens? Começa a ler livros que tem a ver com jovens. Começa a andar com quem já trabalha com jovens, começa a buscar informação. Você quer ser um evangelista, você quer ser um missionário? Começa a orar pelos países. Tenha dentro de você primeiro o preparo, a unção, para que antes Deus possa te enviar, para que você esteja preparado por fora, através do conhecimento, e por dentro, através da unção de Deus na sua vida. Se prepare para ser transformado antes de trabalhar. Você está disposto a isso? Uma pergunta. Você está disposto? Porque Deus, para preparar, tem um processo. Deus, ele quer te dar a vitória, mas ele vai ter um processo até você chegar a essa vitória. E esse processo, ele sempre visa uma transformação interna. E você está preparado? Você está disposto a se doar, permitindo que o Espírito Santo venha disciplinar a sua vida? Venha podar o seu ser? Te amassar e fazer de novo nas mãos do oleiro? Se tiver, glória a Deus, então está no caminho certo. Não pode esquecer isso. Não adianta Deus trazer um avivamento. Eu citei o Evan Robert mais cedo. O Evan Robert era um cara que não estava preparado, mas ele se propôs a viver aquele avivamento. Ele é um grande avivamento do país de Gales, e ele mesmo, a gente não sabe se terminou com a vida salva ou não. E o próprio país de Gales, que viveu um dos maiores avivamentos que nós vimos na nossa vida, se perdeu no meio disso, porque não estava preparado para isso. E por que Deus permitiu? Para nos mostrar que não adianta ele descer o poder se não houver um preparo, se não houver uma entrega, se não houver uma sensibilidade, se não houver realmente um processo que nos permita viver um avivamento verdadeiro e contínuo. E para ele ser contínuo, dentro de nós, tem que ter todo um terreno preparado para que quando a semente cair, brotar e gerar frutos. Mas afinal de contas, como é que eu alcanço essas promessas? Como é que eu alcanço aquilo que Deus tem para mim? Como é que eu faço para poder atingir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida? Como eu faço para entender e permitir chegar a mim isso tudo? O primeiro fato é obedecer, queridos. Tudo tem um motivo. A gente não consegue tirar coisas de onde elas não existem. Numa galinha não vai nascer um cachorro. A galinha não vai botar um ovo, em vez de sair um pintinho, vai nascer um cachorro. Tudo tem um processo. Você quer ter ovos, você tem que ter uma galinha. Então a gente precisa entender tudo isso. A gente precisa entender como funciona o processo. E a primeira coisa que nós temos que fazer é obedecer. A gente só consegue compreender para que serve uma máquina. Ela trabalha. Para que serve um avião? Ele vai de encontro ao vento, e o vento, nesse atrito com o vento para cima, as asas fazem com que ele voe, com as turbinas jogando ele para frente. Então, todo um processo para que as coisas aconteçam. Como diz uma brincadeira, não é mágica, é tecnologia. Então, a gente precisa entender como funciona isso. Então, a gente não vai conseguir alcançar as promessas se a gente não entender como é chegado até lá. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é obedecer a palavra de Deus. Você quer a promessa, você tem que entender quais são as promessas, onde ela está na palavra. E depois que você identificou as promessas de Deus, você tem que obedecer essas promessas. E Jesus foi o maior exemplo de todos. Jesus foi um exemplo perfeito. Jesus, ele teve que vir como homem, vencer como homem, e ele participou disso tudo. Com isso, ele foi extremamente dependente do Espírito Santo. Ele veio numa família da tribo de Judá, descendente de Davi. Ele teve que esperar os 30 anos para exercer o ministério, porque ele era um sacerdote também. A Bíblia lá em Hebreus diz que ele tinha que ser rei, sacerdote e profeta. Então ele teve que esperar até os 30 anos, porque só com 30 anos, pela lei, você se tornava um sacerdote. Por isso que o ministério dele começou aos 30 anos. Não foi aleatório, nada com Deus é aleatório, tudo debaixo de obediência.
E ele foi o quê? Mas para ele ser sacerdote, ele tinha que ser batizado por um sacerdote. E João Batista era filho de um sacerdote, da tribo de Levi. E você, para ser um sacerdote, você tinha que ser batizado em águas com linho fino. Ele obedeceu bastante dos critérios que eles geravam nele, na lei, para conseguir que ele pudesse ser o sacerdote, o sumo sacerdote, o profeta, tudo. Ele tinha que se cumprir tudo na vida dele. Então isso tudo se cumpriu, ele foi fazendo se cumprir isso tudo. E para isso ele tinha que morrer no meu e no seu lugar. Ele não podia usar os atributos, ele tinha que usar a fé dele. Então ele teve que jejuar, ele teve que orar. Ele foi obediente, irmão, em tudo. Jesus veio a esse mundo como Deus, não podia usar os atributos de Deus e foi obediente em tudo. Imagina nós, queridos. Então nós temos que aprender essa obediência, a gente tem que aprender que existe um se, existe uma condicional. Deus não entrega nada de mão beijada para ninguém, nada nessa vida, no reino espiritual é automático. Sempre tem um se, sempre tem uma condicional. Olha lá que diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aí Deus vai trazer cura. Meu irmão, se humilhar, chorar, clamar, se não houver uma ação do homem, não vai haver uma ação de Deus, porque é uma aliança, ele já fez a parte dele. Ele já entregou ao homem Jesus Cristo morto e ressuscitado, para que o homem venha tomar posse da vida do Senhor. E quando o homem toma posse da vida do Senhor, as promessas acontecem. Então, se você tomar posse daquilo que Deus tem, se você viver, você nem tomar posse é uma coisa que você não tem. Se você já não vive isso, você não pode crer que vai, você tem que acreditar que já é. Você não pode acreditar que vai ser, você tem que acreditar que já está acontecendo. Você não pode acreditar que o avivamento vai chegar, você tem que acreditar que ele já está dentro de você, ele só precisa sair. Você precisa entender, mas para isso acontecer, tem os sis da sua vida. A Bíblia diz também que se me buscares, encontrarão, se buscar de todo o coração. Você só vai encontrar Deus se for de todo o coração. Você não vai encontrar Deus se for de outra forma, não vai. Deus, ele tem prazer num coração contrito e quebrantado. A gente precisa entender que entre a promessa e o cumprimento dela tem esse processo, queridos. Esse processo precisa ser muito firmado, muito firmado. Ou então, eu já tenho fé. Outra coisa, você tem que ter fé. Você tem que crer que as coisas estão à sua disposição. Você tem que crer num Deus todo-poderoso. Você tem que crer num Deus que tudo faz. Você tem que crer que Deus é providenciador de todas as coisas. Pastor, mas se eu creio, não aconteceu porque não está na hora. Ou não está na hora porque vai atingir mais gente depois, ou porque não está na hora porque você ainda não cumpriu o processo, ou porque não está na hora porque não é para acontecer o que Deus tem para você, ou é algo diferente. Você tem que estar no centro da vontade. Você tem que entender isso. Você precisa, antes de querer alguma coisa, saber que o seu querer é o querer de Deus. Por mais que o meu querer é ir lá para a África agora e levar o evangelho, ótimo, isso é lindo, mas será que é o querer de Deus para a sua vida? Você tem que saber. Eu quero ir lá para o, sei lá, eu quero levar lá em Las Vegas pregar o evangelho. Ótimo, mas será que é de Deus para a sua vida isso? Será que aquele lugar não vai te corromper? São coisas que a gente tem que parar para ouvir Deus falar. Então, se não aconteceu, tem um motivo. Espera, ou está a caminho, está sendo gerado, porque tem a hora certa de acontecer, ou a tua fé ainda não está madura o suficiente, ou você não está preparado o suficiente, ou porque não é para ser. E a gente tem que estar preparado para o não de Deus, para nossas vidas, porque toda promessa que está na palavra já tem o sim de Deus. Se é promessa, está nas escrituras, e eu sou cristão, já tem o sim de Deus, mas pode ser que algumas coisas não estão ajustadas para mim ainda, e eu preciso entender isso tudo, tomar posse de quem eu sou. Antes de tomar posse do que Deus tem para mim, eu tenho que tomar posse de quem eu sou para Deus. Irmão, escreva isso. Antes de tomar posse do que Deus tem para mim, eu tenho que tomar posse do que eu sou para Deus. Então, promessas, elas vão acontecer quando você estiver alinhado com o Senhor, quando você compreender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, quando você compreender que a glória dele só vai se manifestar quando você estiver pronto para isso. Então, se prepara. Então, entenda, compreenda. Pastor, não tem sabedoria. Até isso Deus dá. A palavra de Deus diz lá em Tiago, quem não tem sabedoria, peça que ele vai dar.
Mas não, você quer andar com a sua própria mente. Você quer trazer Deus dentro da sua caixinha. Você quer trazer Deus dentro daquilo que você acredita que seja Deus. Irmãos, no que eu acredito que seja Deus e o que você acredita que seja Deus não interessa. Deus, ele é o que ele é, não o que eu quero que ele seja, nem o que você quer que ele seja. Então, o que cabe a mim, o que cabe a você? Buscar Deus até conhecê-lo, como ele é, não como eu quero que ele seja. Eu tenho que ser como ele quer que eu seja, e não ao contrário. Então, entenda isso. Você quer ser um líder? Conheça Deus pelo que ele é. Se molde de acordo com ele. Nós temos que ser Cristos aqui, não ao contrário. Nós temos que seguir o modelo dele. Nós somos discípulos de Jesus. O discípulo parece com o seu mestre. Eu não quero te fazer alguém parecido comigo. Deus me livre e guarde. Ao contrário, eu quero fazer de você alguém parecido com Jesus. E amanhã você vai discipular alguém fazendo que alguém seja parecido com quem? Com você? Não, com Jesus. Nossa única função é levar as pessoas para Jesus. Não o Jesus que eu criei na minha mente, mas o Jesus verdadeiro que nasceu, morreu naquela cruz e ressuscitou, me dando a oportunidade de fazer parte do reino dele, para aquele que crê. Então, meu irmão, minha irmã, nesse momento, você quer a promessa de Deus, se ajuste para isso, se prepare para isso, escute esse áudio 1 milhão de vezes, esse vídeo, sabe? Se prepara para isso, é muito importante você entender isso tudo. Um outro aspecto muito importante do posicionamento, talvez um dos mais difíceis, é o desafio da persistência. A gente tem que lembrar que o culto ele não acaba quando o pastor encerra. O culto ele continua em nossos lares, na nossa manhã, no nosso banho, no nosso chuveiro, no nosso trabalho. Onde a gente estiver, nós temos que carregar a presença de Deus. Nós temos que viver essa presença de Deus. E esse é o maior desafio de manter essa chama acesa. Por isso que no tabernáculo, no Antigo Testamento, um sacerdote tinha que manter a chama acesa 24 horas. E essa é a nossa função. Hoje nós somos o tabernáculo do Senhor e também somos os sacerdotes. Então é muito importante, extremamente necessário que a gente mantenha essa chama acesa. E como, meu Deus, como manter essa chama acesa? Como ser um crente de segunda a segunda, não só nos domingos ou nos dias de culto? Como ser um crente o tempo inteiro, mantendo o Espírito Santo aceso? A palavra de Deus diz que nós entristecemos ele, nós podemos apagá-lo. É necessário a gente entender que existe um processo para manter a paixão por Jesus dentro de nós. E esse processo faz parte, ler as Escrituras todos os dias. Você não tem que tomar banho todos os dias, assim eu espero. Você não come todos os dias. Você não bebe todos os dias. Você não troca de roupa todos os dias. Você não cuida da sua saúde todos os dias. Você não respira todos os dias. Então, querido, assim também a nossa vida espiritual. Ela precisa dos cuidados necessários todos os dias. Todos os dias você tem que estar ligado no Senhor. Tirar um período bom do seu dia, a hora que você estiver livre, ou criar uma circunstância. Dar uma prioridade para Deus durante o seu dia a dia. Orar, ouvir um louvor, ouvir uma pregação, estudar a palavra. A Bíblia não nasceu para ser lida, ela nasceu para ser estudada. Se leu alguma coisa, não entendeu, busque entendimento. Ore pedindo entendimento. Vai na internet, procura explicações daquele versículo, pede ajuda ao seu pastor, pede ajuda ao seu líder. Nunca fique com dúvida em relação às Escrituras. O crente não pode ter dúvida daquilo que ele segue. E se a Bíblia é realmente o manual do reino espiritual, você tem que segui-lo com tudo que você tem. A Bíblia é o que tem aqui na terra de mais importante na sua vida. Mais importante que minha família, que meu emprego, que minha casa, que o ar que eu respiro, mais importante que isso tudo. Porque você só vai ser uma pessoa plena na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua vida profissional, se você também for pleno no Senhor. Um cristão, ele não é só um bom profissional, ele é um profissional com coração ali, com o Espírito Santo ali. Ele não ajuda só naquilo, ele não só conserta uma geladeira, faz uma cirurgia, ele tem um nível de unção que ele abala os alicerces das trevas. Nós somos um canal, o único canal que Deus tem, por opção dele, ele que quis que nós fôssemos esse canal. Ele quer que você seja um canal, mas você sozinho também não é um canal. Um soldado não luta sozinho. Nós somos um exército.
Nós somos um povo unido, nós somos um povo que anda junto, um povo que ajuda um ao outro, guerreia junto um com o outro. Então, meu querido, o fato da permanência com Deus depende do quanto você está disposto também a se doar junto com outras pessoas. Quais são os seus desafios? Você está navegando para onde? Quais são os seus objetivos? Dentro do reino, quais são os seus objetivos? Se você não tem, se seus objetivos não é nada, nada você vai alcançar. Se você não planta nada, nada você vai colher. Então a gente precisa entender que a nossa permanência depende também da nossa caminhada. Depende do quanto a gente quer realmente viver algo profundo com Deus e permanecer tudo. E para permanecer, você depende de posicionamento. Se posicione. Se posicione onde você estiver, no seu colégio. Se posicione. Se você está posicionando, andando com a faixa de Jesus, uma camisa, eu sou crente, se posiciona, diga não para o pecado, diga não para as mazelas, diga não para a sua vontade, que as pessoas vão perceber que você é uma pessoa que tem domínio próprio. Por mais que eles falem que crente é tudo idiota, mas eles acham mais engraçado quando o crente não é fiel do que quando o crente é fiel. Quando o crente é fiel, eles zoam, mas no fundo eles têm uma admiração. Eu digo por isso, por experiência própria. No fundo eles admiram a gente conseguir dizer não para tudo, porque o sonho deles era conseguir isso, mas não consegue, são vendidos aos pecados, são vendidos ao pecado. Então, querido, a partir de agora, se posiciona. Você só vai alcançar de Deus se você se posicionar, se você entender mesmo quem você é no Senhor, quem o Senhor é em ti, qual é o teu objetivo, o que você faz aqui, quais são as prioridades da sua vida. Você é um homem carnal, um homem que eu digo um ser humano. Você é um ser humano carnal ou um ser humano espiritual? É uma escolha. Se você quer ser um ser humano espiritual, crucifica a sua carne, urgentemente. E vale a pena. É muito bom. É muito bom. É muito bom, irmão. É muito bom você ser livre. É muito bom você ser pleno. A pessoa satisfeita não é a pessoa que tem tudo, é a pessoa que não sente falta de nada. Quando Deus é pleno na sua vida, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Se você está sentindo falta de alguma coisa, é que você não botou Deus nessa área ainda. Você não trouxe o Espírito Santo para o centro dessa área. O Espírito Santo ele nos dá uma segurança, ele nos dá uma satisfação nas coisas. A única alegria que a gente tem é viver esse reino. E é algo extraordinário que o dinheiro não compra, querido. Deus ele é incrível quando a gente entender isso. E você vai entender isso ao longo da escola de líderes. Pastor, mas eu estou tão longe dessa realidade que você está falando aí. A escola está aqui para isso. Cada assunto que nós falamos aqui, nós vamos destrinchar em muitos outros, sobre libertação, sobre cura interior, sobre mapeamento espiritual, sobre fé. A gente vai trabalhar muita coisa, os atributos de Deus. A gente vai trabalhar muita coisa, para que você seja um crente pleno no Espírito Santo. Tá bom? Que Deus abençoe você poderosamente. Amém.